Teria dado certo se eu entendesse que estava tudo errado. Quantas vezes na vida insistimos em um caminho errado, mesmo quando todos ao nosso redor nos alertam sobre os perigos, sobre os passos errados que estamos dando. A teimosia, às vezes, até tem um apelo interessante na vida. A gente diz que não, ele é persistente, ele é uma pessoa teimosa. Mas tem um tipo de teimosia que é extremamente perigosa, a teimosia ignorante. É aquele tipo de obstinação que nos impede de ver o óbvio. O erro está diante de nós, mas preferimos seguir adiante, acreditando que as coisas vão mudar, ou que a gente vai dar um jeito, o tempo vai resolver. Essa teimosia não reconhece a sabedoria dos conselhos, ignora os sinais de alerta ao longo do nosso caminho. É a voz que diz, eu sei o que eu estou fazendo, enquanto a situação vai se escalando e ficando cada vez pior. A frase, teria dado certo se eu entendesse que estava tudo errado, é o grito de alguém que finalmente percebe que o maior erro não foi falhar, mas permanecer na falha. Hoje vamos pensar em como a teimosia ignorante destrói a nossa vida. E também, óbvio, como Deus oferece oportunidades de mudança e de restauração. Se tivermos coragem de reconhecer nossos erros e buscar sua sabedoria, direção. Lembra de Jonas? Então, Jonas fugiu de teimoso para o erro. A Bíblia diz, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Jonas é um retrato perfeito da teimosia ignorante. Deus o chamou claramente para ir a Nínive, mas ele decidiu que sabia o que era melhor e, teimoso, fugiu para Tarsis. A sua teimosia não era apenas desobediência, mas uma recusa em avaliar as consequências da sua própria fuga. Mesmo quando a tempestade surgiu, os marinheiros desesperados o confrontaram. Jonas demorou para admitir que estava no caminho errado. Ele só foi parar e corrigir os seus passos, a sua trajetória, após ser lançado no mar e engolido por um grande peixe. A frase, teria dado certo se eu entendesse que estava tudo errado, define a jornada de Jonas. Quantos de nós continuamos insistindo em fugir de Deus ou do nosso chamado, ignorando os sinais de que estamos indo na direção errada? A história de Jonas nos ensina que, mesmo em meio às consequências da nossa teimosia, Deus nos dá a chance de mudar o curso e de recomeçar. Lembra de Sansão? A teimosia que cega. Que figura é esse Sansão? Diz a Bíblia que, então Dalila disse a Sansão, como que você pode dizer que me ama se não confia em mim? Juízes 16 e 15. Sansão viveu uma vida marcada pela força física e fraqueza emocional. Sua relação com Dalila é um exemplo clássico de teimosia ignorante. Ele foi repetidamente confrontado com sinais claros de que ela não era confiável. Dalila tentou várias vezes descobrir o segredo da força de Sansão. Mas Sansão, mesmo diante dessas intenções perversas, permaneceu teimosamente no relacionamento. Ele ignorou até que revelou o seu segredo da sua força. E perde força, liberdade e visão. A frase teria dado certo se eu entendesse que estava tudo errado, reflete perfeitamente a situação de Sansão. Muitas vezes, como Sansão, insistimos em relações, projetos ou escolhas que já deram sinais de que não são para nós. Nossa teimosia nos cega para a sabedoria de Deus e dos conselhos ao nosso redor. A história de Sansão nos lembra que ignorar os alertas nos custa caro. Mas Deus pode redimir até nossas piores decisões se nos arrependermos e buscarmos por sua ajuda. Por que será que somos assim? Colocamos a vida em constante risco, apesar de tantos avisos. A persistência no caminho errado, a teimosia ignorante, muitas vezes nos faz insistir no caminho errado, acreditando que as coisas vão melhorar,
que os problemas não são assim tão sérios, não é assim tão grande. Ensina Provérbios que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A teimosia. O teimoso insiste em pegar um ônibus errado, ignorando os alertas de que estamos indo na direção oposta. Em vez de descer no primeiro ponto, continuamos viajando, acreditando de que, de alguma forma, nós vamos chegar no destino certo. Essa persistência nos afasta cada vez mais do nosso caminho e da nossa jornada correta. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de ignorar os sinais e conselhos de pessoas sábias. A teimosia não apenas prolonga o erro, mas multiplica suas consequências. No entanto, Deus nos chama a parar, reconhecer nossas falhas e recomeçar. É preciso humildade para descer do ônibus errado e buscar a direção correta, confiando que Deus nos guiará de volta ao caminho certo, por mais longe que estejamos do ponto certo. A teimosia ignorante nos afasta dos propósitos de Deus e multiplica as nossas dores. Jonas ignorou o chamado de Deus. Sansão desconsiderou os sinais claros de alerta. E tantos de nós fazemos o mesmo. Insistimos em permanecer no erro, acreditando que, de uma forma ou outra, tudo vai se resolver. A frase teria dado certo se eu entendesse que estava tudo errado é um convite à reflexão. Quantas vezes insistimos em caminhos que sabemos que não são de Deus e que não vai acabar bem? A vida é como uma jornada de ônibus. Quando percebemos que pegamos o ônibus errado, o único passo sensato é descer o mais rápido possível. Quanto mais tempo passamos no ônibus errado, mais nos afastamos do destino certo. Deus nos chama a reconhecer nossos erros e saltar antes que seja tarde. Deus não apenas nos ajuda a recomeçar, mas também vai sim reescrever nossa história, apesar de nossos passos tortos, porque seu caminho é reto. Que possamos cultivar um coração humilde e sensível à sabedoria divina, buscando sempre os caminhos de Deus, pois Ele é fiel para nos guiar de volta ao nosso propósito até o lar celestial. Já curtiu? Já fez a sua inscrição no canal? Participe deixando o seu comentário, compartilhe esse devocional. Vamos ajudar muitos a saltar do ônibus errado para corrigir sua teimosia e perseverar no conselho de Deus. Um abraço, que Deus abençoe a sua jornada.